classificar, olha no meu olho. Nós vamos classificar. Desde que nós chegamos aqui, nós ganhamos tudo pro Santos. Olha aqui, desde que nós chegamos aqui, nós ganhamos tudo. O Santos não tava ganhando nada, nós ganhamos tudo. Vamos ser tri, Santos. Passa pra ali já. Considerado um goleiro discreto e sem muitos destaques na mídia do futebol, Rafael Cabral sempre foi um goleiro seguro. E não é à toa que o goleiro tem em seu currículo títulos importantes, como Copa do Brasil, Libertadores e Copa da Itália. Rafael, que hoje vive um momento conturbado no Cruzeiro, apesar de ter feito um bom campeonato do acesso do Clube de Minas, é ídolo em outro lugar. E está de malas prontas para ir para Santos. Mas como Rafael se tornou ídolo do Santos? Bom, essa história começou aterrorizante para Rafael. E no meio da história foi um conto de fadas que não parecia ter um final feliz, mas quis o destino que fosse assim. Rafael é natural de Sorocaba e começou jogando futsal na linha em uma escolinha. No seu primeiro jogo com a equipe da escolinha precisou de um goleiro. E ele acabou indo para o gol, porque nenhum jogador de linha queria ir. Na época, Rafael se deu muito bem no gol e fez muita gente ficar ligado no futuro do menino. Eu peguei no gol, mas eu dei sorte porque não tinha medo. Eu me jogava na bola, eu fechei o gol. O treinador era ex-goleiro e achou que eu tinha talento e passou a me treinar. Aí virou minha paixão jogar no gol. Colocava colchão para me jogar, tacava a bolinha na parede. Nesse período, o meu ídolo era Marcos, do Palmeiras. Quando eu era moleque, ele era o melhor. Venceu a Libertadores de 99 e foi campeão da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira em 2002. Ele foi sempre a minha referência. Aos 12 anos, Rafael parou de jogar futsal, porque na época, os treinos de futsal deixavam os goleiros viciados em sair com os pés. E seu objetivo era ficar melhor com as mãos, né? Então Rafael foi para uma escolinha de futebol de campo e passou no teste de base no São Paulo. Ficou um ano no São Paulo e foi dispensado. Ao ser perguntado sobre a questão, Rafael disse: um dos fatores que me falaram na época foi pela minha altura. Minha família era toda baixa. Aos 12 anos comecei a fazer um tratamento para crescer até os 20 anos. Eu tinha feito exames que mostravam que eu poderia crescer, mas precisei retardar a minha puberdade, tomando remédios. Era para eu ter 1,78, mas cheguei a 1,86, que é melhor. Goleiro com menos de 1,85 é muito complicado. Depois disso, Rafael foi para Itu, em um clube de coreanos que pagavam para jogar com atletas brasileiros e fazer intercâmbio. A estrutura do clube era muito boa e tinha atletas surgindo para o profissional, como era o caso de Bruno César e ex-Corinthians. Na época, uns goleiros do Bahia levou Rafael, que ficou 2 anos na base do clube. Depois de 2 anos do Bahia, Rafael foi para o Ituano. Até que aos 16 anos, o garoto que tinha um grande futuro, mas não sabia, foi fazer um teste no Santos, depois de ter jogado sub-20 pelo Ituano. Na época, o jogador revelou que seu empresário disse que ele poderia tentar teste no Santos, no Palmeiras ou no São Paulo, mas Rafael sentiu que seu coração disse que era o Santos. Muitos jogadores eram revelados e a base do Santos era muito boa. Passei no teste e fiquei até o profissional. A história de Rafael no início de sua carreira no Santos é um verdadeiro roteiro de novela mexicana, com um toque de comédia brasileira. Imagina só, você lá, todo animado após a Copinha de 2009, pensando que seria o próximo Fábio Costa, e acaba virando o 4º goleiro. A vida é uma caixinha de surpresa, não é mesmo? Aí você vai subir na hierarquia do time, 4º, 3º goleiro, e quando finalmente a titularidade parece estar ao alcance das suas luvas, pimba, quebra 2 ossos da perna numa dividida em treino. Quem diria que domingo seria o vilão da história, hein? Agora imagina a cabeça de Rafael lá, deitado na cama do hospital pensando que sua carreira estava indo pelo ralo, enquanto os médicos te dão um diagnóstico que parece mais um enredo de novela da Globo, entre 6 e 9 meses parados. Aí bate aquele drama na mente, né? Será que eu vou ter outra chance? Será que o Santos vai me trocar por um goleiro novo, mais brilhante? Mas não podemos negar, é um enredo cheio de reviravoltas, porque até então, como um super-herói que volta dos mortos, ressurge das cinzas, ele volta aos gramados em apenas 3 meses. É incrível. É como se fosse um episódio de conto de fadas, onde tudo parece perdido, mas no final você sai vitorioso, pronto para enfrentar os desafios da vida que o futebol te reserva. A sua primeira partida do Santos ocorreu no exterior. Rafael jogou 45 minutos do segundo tempo da partida entre Santos e Red Bull Newark, nos Estados Unidos, vencida pelo Red Bull por 3-1, onde não sofreu gols. Todos os gols sofridos pelo Santos foram no primeiro tempo, quando o goleiro ainda era o Fábio Costa. E parece que Rafael teve uma montanha-russa de emoções em sua jornada pelo futebol. Imagina só, lá estava ele, treinando nas férias enquanto todo mundo aproveitava a praia, pronto para mostrar ao técnico que era voar, literalmente nas 4 linhas. 3º goleiro, mas com fome de jogo. Ele acabou revezando no banco com o famoso Vladimir, até que finalmente chegou a hora de brilhar como titular. E que momento épico para estrear, hein? Contra o Cruzeiro, no último jogo no Mineirão antes da Copa do Mundo. Rafael já estava no hotel, com aquele friozinho na barriga, misturado com ansiedade, e finalmente mostrar o seu valor. Era a oportunidade dos sonhos, e ele agarrou, sem trocadilhos, com unhas e dentes. E não é que a estreia terminou em 0-0, mas isso não importava, porque para ele foi como um conto de fadas do futebol. Entrou em campo determinado a mostrar seu potencial e acabou conquistando um lugar nas finais da Copa do Brasil, após apenas 6 jogos como profissional.
Parece que Deus realmente estava escalando o time dele nos momentos certos. Então, como um time que parecia estar ganhando tudo na época, ele acabou colecionando 6 títulos em 3 anos. É como se fosse a história de um azarão que se transformou em um herói, com um toque divino no roteiro. Fica a lição, nunca subestime o poder de um terceiro goleiro determinado e com vontade de vencer. Imagina só o moleque de 20 anos, com toda a pressão de ser goleiro titular do Santos na Libertadores. Já pensou o tamanho da ansiedade? E o povo todo falando que o time precisava de um goleiro mais experiente. Mas o presidente, que parecia gostar dele demais, decidiu dar uma chance. E não é que o rapaz aproveitou essa chance e fez história? Com 21 anos e 2 meses, ele se tornou o goleiro mais jovem a levantar a Taça Libertadores. É como se fosse o prodígio do futebol, o Harry Potter dos gramados sul-americanos. E as aventuras durante a competição. Teve jogo que mais parecia episódio de novela mexicana com expulsões e reviravoltas no último minuto. E que história é essa? Viajar para jogar em Querétaro, mas o avião acabar e parando em Acapulco? Teve isso também. Só faltou dizer que teve uma parada para um mergulho numa praia, né? E a final contra o Peñarol no Uruguai? Lá estava Rafael nos vestiários espiando a festa da torcida adversária pela janela. Que pressão no Uruguai, hein? Parecia até filme de suspense. Só que com o novo Pelé no elenco, né? E quando voltaram para Santos, foi como se a cidade inteira tivesse parado para celebrar desfilando no trio elétrico, com todo mundo gritando o nome dele. Foi como se estivesse no carnaval, só com a taça de campeão no lugar do confete. Enfim, é uma história que prova que no futebol, assim como na vida, sempre tem um espaço para um pouco de drama, muita emoção. Mas no final acaba dando tudo certo. Rafael conquistou a Libertadores pelo Santos, colocando seu nome na história do clube, fazendo defesas importantes. Mas Rafael, como qualquer jogador jovem faria, foi para a Europa fazer seu nome, onde passou por clubes como Napoli e Sampdoria da Itália, e ficou 9 anos ganhando experiência nos gramados europeus. Quando retornou ao Brasil, não é difícil explicar porque Rafael não voltou ao Santos, né? Segundo o atleta, o projeto do Cruzeiro era mais atrativo e desafiador. Ronaldo, presidente do clube, fez uma grande reformulação, o que motivou a seguir o projeto. Porém, algo deu errado no caminho, né? A situação de Rafael Cabral no Cruzeiro é como uma tragédia em câmera lenta. A diretoria, apesar de compreender os motivos por trás de sua partida iminente, parece resignada e incapaz de evitar o inevitável, a separação. Desde sua chegada à Toca da Raposa, o goleiro foi alvo de críticas implacáveis, alimentando um ambiente hostil, que tornou sua permanência insustentável. E a gota d'água foi sua falha crucial no empate amargo de 3-3 contra o Alianza na Colômbia pela Sul-Americana. Um erro que ecoou como um trovão no estádio, amplificando as vozes daqueles que aclamavam por sua saída. Para Rafael, cada crítica representava uma ferida aberta, uma constante lembrança de sua falibilidade, até que finalmente decidiu que era a hora de partir, deixando para trás um clube mergulhado em crise de desconfiança. Enquanto isso, no Santos, a busca por um novo guardião se torna uma corrida contra o tempo. João Paulo, atualmente aclamado como melhor goleiro do Paulistão, viu sua confiança e reputação serem abaladas após um pênalti fatal na final contra o Palmeiras. Agora sua titularidade parece pendular em uma corda bamba, ameaçado pela sombra imponente de Brazão, um novo reforço vindo da Inter de Milão. A pressão sobre João Paulo é como um peso insuportável em seus ombros. Enquanto ele luta para manter sua posição como guardião principal do Santos, cada defesa perdida é um lembrete de sua fragilidade. Cada grito da torcida ecoa como um julgamento impiedoso de seu desempenho. Enquanto isso, a incerteza paira sobre o clube, como uma nuvem escura que se recusa a ir embora, enquanto eles buscam desesperadamente por uma solução para suas falhas no gol. O Santos, disposto a reforçar seu elenco, vê nas entrelinhas uma oportunidade de trazer de volta um filho prodígio à Vila Belmiro. Mas o caminho para esse retorno está repleto de espinhos e obstáculos, cada um representando uma batalha a ser travada. A decisão de Rafael de ficar fora da lista de relacionados para embate entre Cruzeiro e Botafogo é como um sinal sombrio, uma prenúncio de tempestade iminente dentro da Toca da Raposa. Enquanto o Peixe vislumbra a possibilidade de fechar o negócio, o arqueiro enfrenta uma encruzilhada entre o passado e o presente, entre o desejo de voltar às suas origens e o desafio que aguarda à sua frente. As negociações em estágio avançado, mas ainda não concluídas, lançam Rafael um redemoinho de incertezas e angústias. Cada detalhe da decisão contratual com o Cruzeiro é como um nó que precisa ser desatado, uma corda que prende o passado enquanto ele luta para avançar rumo ao futuro. E assim, entre conversas e ajustes finais, Rafael enfrenta a diretoria do Cruzeiro com uma determinação silenciosa, recusando-se a cumprir um vínculo que se tornou um fardo insuportável. O peso da decisão paira sobre os ombros como uma sombra escura, enquanto ele se prepara para dar o próximo passo em sua jornada, ciente de que o caminho à frente está longe de ser fácil, mas talvez seja o único capaz de oferecer a redenção tão almejada. Se você ficou até o final do vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer. Valeu, até mais!